Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, Antônio de Pádua Figueiredo. Bom dia, meus amigos, minhas amigas que acompanham a nossa consultoria diária de economia durante o Boletim de Censura Livre. Satisfação voltar a falar com vocês, especialmente nessa terça-feira, 1º de outubro de 2019, sol aqui na região metropolitana, né? É um sol friozinho, começo aí de primavera, satisfação, e vamos aos destaques do noticiário econômico do dia. Agradecendo aqui, né, as pessoas que já estão acompanhando a transmissão através da nossa página no Facebook, você que está acompanhando aí através dos aplicativos e também do nosso site, pode entrar na nossa página no Facebook e acompanhar, deixar seu comentário, como diz o nosso amigo Almir Cesar Filho, curta, comente e compartilhe, se for possível, para fortalecer o projeto da Web Rádio Censura Livre. Brasil tem maior explosão da desigualdade desde 1960. Por favor, Almir. Antônio, nós recebemos essa notícia aí do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que divulgou seu acompanhamento periódico sobre a desigualdade. O ritmo aumenta quase 7 vezes mais do que na ditadura e na transição para a democracia. O Brasil assiste à explosão da desigualdade de renda, jamais identificada desde o ano de 1960, quando o IBGE passou a captar informações acerca do rendimento da população nos censos demográficos. O novo padrão de concentração da renda, que emerge nos governos da segunda metade da década de 2010, transcorre de forma inédita, pois combina o decréscimo econômico com a desestruturação do mundo do trabalho e a elevação acelerada da pobreza. Então, nós temos recessão, uma estagnação econômica, continuada nos últimos 3, 4, 5 anos, uma profunda crise no mercado de trabalho, desemprego muito alto, combinado também com queda do salário médio da população e combinado, né, com esse tripé do mal, nós temos a questão da desigualdade, do aumento da desigualdade, e também esses dois outros eixos estão contribuindo ou mesmo gerando esse terceiro. Algumas constatações, começam a emergir algumas pesquisas associadas aos dados do IBGE. Eu queria destacar aqui do economista Márcio Postman, né, da Unicamp, mas é o curioso que nos dois momentos que apura-se a elevação da desigualdade ao longo da série histórica, né, de 1960 até agora, 2019, elas estão muito interligadas a dois fatos políticos, né? O início da ditadura militar, que foi um período realmente, ao longo dela, de apesar de ter profundo crescimento econômico, em boa parte desses anos, se combinou com um aumento muito alto da desigualdade, e agora também num outro momento histórico, que a série volta a ampliar a desigualdade, é pós-2016. Você converge nas duas situações, encontra-se 3 distintos padrões de elevação da desigualdade de renda registrada pelo IBGE e medida pelo índice de Gini, que é a desigualdade medida pelo IBGE, que é um índice, apesar de medido pelo IBGE, é um índice internacional, né, definido estatisticamente internacional, na qual varia de 0 a 1, sendo 1 a desigualdade extrema e 0 a ausência de desigualdade na distribuição pessoal dos rendimentos. Então, países europeus têm o índice de Gini, principalmente os países nórdicos, um padrão muito próximo de 0. E países africanos, por exemplo, têm um padrão muito próximo de 1.
Então, no primeiro padrão brasileiro, né, durante a década de 60 e 70, durante a chamada ditadura civil-militar, houve um rápido crescimento econômico, aliado à expansão significativa do emprego formal e à queda acelerada na taxa de pobreza. Apesar disso, o índice de Gini cresceu em média 0,8% ao ano entre 1960 e 1980, passando de 0,5% para 0,59%. Então, foi um período que, apesar de muito crescimento da economia, formalização e até mesmo queda da pobreza, o índice de Gini, que mede desigualdade, aumentou bastante. No segundo padrão, transcorrido durante a transição da ditadura para a democracia, destacaram-se a drástica crise da dívida externa, a desorganização das finanças públicas e a aceleração inflacionária. Então, em 15 anos de superinflação, entre 1979, né, até, na retazinha final da ditadura militar, né, então, entre 1979 até 94, com o advento do Plano Real, o patamar médio de aumento anual no custo de vida foi de 734,4%, ou seja, 18 vezes superior ao vigente anteriormente, tá? Que foi de 1960 a 1980. Ao mesmo tempo, a taxa de pobreza aumentou 1,1%, com média anual, e o emprego formal manteve-se relativamente estabilizado. Por fim, nós temos um terceiro padrão de elevação à desigualdade de renda, que se apresentou exclusivamente desde 2015. Tá? Por que isso? Porque entre 1994 e 2015, nós tivemos uma profunda queda da desigualdade, que agora foi interrompido entre 2015 e 2016, entrando, portanto, numa nova fase de aumento da desigualdade. Então, nesse terceiro padrão de elevação da desigualdade de renda, que se apresentou desde 2015, ela, inclusive, foi uma elevação explosiva, com a elevação média anual de 6,1% no índice de Gini, que pulou de 0,49 em 2014 para 0,63 em 2019. Então, o Brasil, inclusive, ao longo dos últimos anos, tem um crescimento, na verdade, muito grande da desigualdade. Quase 7 vezes mais rápido do que nos dois padrões anteriores. Então, nós estamos vivendo um crescimento que o Márcio Posch, analisando a pesquisa do IBGE, classificou, inclusive, de espalhafatoso. Ele usou essa expressão para ilustrar o aumento que a gente está vivenciando nos últimos 5 anos da desigualdade. E é possível, inclusive, já com alguns dados preliminares, que em 2019 provavelmente seja o ano pior do crescimento da desigualdade, até mesmo do que em 2015, 2016, que foram anos de recessão, né, de retração da economia, que a economia não apenas cresceu pouco, mas mesmo cresceu negativamente, né? Então, 2019 pode ficar aí registrado. Então, é preciso, inclusive, discutir com muita clareza a alteração da política econômica do Brasil para que a gente não vivencie um ciclo ainda pior, que vai precisar de muitos anos para reverter mais à frente de desigualdade social no nosso país. Antônio, é contigo. Tem um tempinho aí para uma participação, Almir? Muito rapidinho, Antônio. O Cláudio Antunes Pereira pergunta: esse Márcio é o mesmo da equipe do FHC? É Márcio Postman, né? Não, o Márcio Postman é um professor da Unicamp. Ele chegou a dirigir o IPEA, se eu não me engano, na gestão Dilma. Mas ele não é considerado um dilmista, um petista. Tá? Márcio Postman não participou da equipe de FHC. O Márcio Postman é um dos mais interessantes economistas sobre desigualdade e pobreza no país, né, na atualidade. Tá? E ele simplesmente analisou
a série histórica do IBGE. Então, são dados, não são dados dele, tá? Não são dados empresários, são dados de um órgão oficial da União, né, da União Federal. Estão à disposição de todos, basta acessar a página do IBGE, inclusive tem uma lá que se chama Sidra, você pode acessar, que são dados do Brasil, você inclusive pode gerar gráfico, tabelas. Obviamente que gráficos, tabelas, eles não estabelecem relação causal, mas estabelecem correlação. Aí entra a história econômica, a teoria econômica, a pesquisa sociológica, e vão dar esse dado, vão traduzir esse dado, né, buscando a casualidade, a previsibilidade, né, a explicação para, né, os números apurados pela pesquisa. E vale lembrar que ano que vem é o ano do censo demográfico, né, que acontece de 10 em 10 anos. O governo quis cortar várias perguntas, acabou inclusive cortando, fazendo um contingenciamento, gerando um problema grave para o Brasil, porque o censo é a principal pesquisa brasileira. O governo federal não mantém um banco de dados que possa compensar a ausência das perguntas do censo demográfico. E se nós vamos ter o censo ano que vem, inclusive com concurso aberto agora do IBGE para servidores temporários, né, recenseadores, porque inclusive vários deputados montaram emendas parlamentares garantindo os recursos, pelo menos mínimos, se não o necessário, mas pelo menos mínimos, para termos essa importante pesquisa ano que vem. Vale lembrar que o IBGE é um outro dos órgãos federais que o governo atual, né, tenta interferir politicamente, porque ele divulga dados, né, negativos a respeito do Brasil nesse momento. Tá bom? Só registrando aqui também, além do Cláudio Antunes Pereira, que fez esse comentário, o Júlio Mesquita, o Daniel Souza, o José Marcos Araújo, o Marcos Sanches e também o Leônico Pegorim, que é lá de Santo Antônio de Pádua, a Raíssa Oliveira, a Maria Pet Marciano e a jornalista Deise Alvarenga também acompanharam aqui a sua participação. Um excelente dia e muito obrigado. Obrigado, Antônio. Como sempre, deixar nosso e-mail, né, de contato, economiafácil@gmail.com, economiafácil@gmail.com. Amanhã a gente tenta voltar mais ou menos no mesmo horário com a nossa consultoria diária, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho.